Galera, tá começando mais uma live, mais um vídeo da Palavra de Deus aí. Mais um momento estamos junto nessa. E sempre é bom a gente estar ouvindo da Palavra de Deus. Sempre é bom estar ouvindo das histórias, né? Das histórias de Jesus. Onde Deus, ele fala os nossos corações, onde ele mostra para nós coisas que a gente precisa ter fé. E tem coisas que a gente olha e fala, meu Deus do céu, realmente é um trabalhar de Deus. É Deus falando, é Deus nos mostrando, é Deus todos os dias, de manhã, é de tarde, é de noite. Não importa o dia e não importa o momento. O que importa mesmo é que você esteja com Deus, esteja passando com Ele. E aqui vocês vão ver um poder tão grande, um poder tão maravilhoso, porque Ele tem poder sobre a terra, Ele tem poder sobre o mar, Ele tem poder sobre as águas. Tudo Ele pode fazer. E aqui que Ele conteu uma tempestade, Ele conteu as águas, o vento, e Ele estava dormindo. Esse é o Deus que eu serve. Conhecemos o que Ele faz para o seu povo. E aqueles que reconhecem Ele como Salvador, como Criador e abençoador. Então, histórias da Bíblia, aqui tem um monte, uma melhor que a outra. Realmente é assim. A espada do cristão, a vitamina do crente, ela está aqui para a gente aprender e também comer da palavra de Deus. Aqui é vitamina pura. E Deus concede tanta coisa maravilhosa. E principalmente quando Ele manda seu Filho morrer por nós, é propósito, e nós somos libertos. Liberto para falar de Deus, liberto para falar de Jesus, liberto para falar do seu Evangelho. Podemos fazer muitas coisas boas. É o que Deus quer que a gente faça todos os dias. Aprender do Evangelho, levar as pessoas também a aprender, a sentir vontade de ler, a sentir vontade também de estar na presença de Deus, a sentir vontade de você ir para a igreja final de semana. Quanto mais você vai, mais você aprende. Quanto mais você lê, mais você compreende e também entende e também aprende. A Bíblia está para nos fortalecer, é um fortalecimento. Então aqui hoje, vamos estar falando no livro de Marcos, né? Livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 38. Alguns versículos da palavra de Deus. Alguns versículos onde Deus, Ele nos mostra como Jesus tinha poder e fazia tudo isso em nome de Deus. Parecia que os discípulos não tinham mais fé. Parecia que os discípulos não confiavam em Jesus. Parecia isso, porque Jesus estava num sono tão bom, tão gostoso ali no barco. Mas havia uma tempestade muito grande, uma tempestade muito forte, que só faltava virar o barco. E os discípulos que estavam ali, praticamente, aonde Jesus estava, os discípulos estavam também. E também ali havia também muitos marinheiros. Todo mundo nessa época conseguiria dominar um barco. Mas naquele dia não era assim. Porque eles já estavam com medo. Estavam fracos, estavam perdendo a força. E a água, ela estava entrando dentro do barco. E Jesus estava dormindo até o discípulo chegar até ele e falar para ele: se ele não vai fazer nada, vai deixar que nós morre assim? E Jesus sabia todas as coisas. Antes mesmo de entrar no barco, ele já sabia que viria uma tempestade. Ele saberia que viria um furacão.
tudo ele já saberia. É importante que a gente aprenda isso, porque tudo ele já sabe, tudo ele já conhece. Se Deus fez esse mundo, tudo ele pode fazer. Só a gente tem fé e crer. Olha só, o tema é aqui: Jesus acalma uma tempestade. Que tema, hein? Olha, profundo ainda. Vamos. Naquele dia, de tardezinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para um outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali. Subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos acompanharam também. De repente, começou a soprar um vento muito forte. E as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estavam ficando cheio de água. Olha como que é tremenda essa passagem. A passagem é tão maravilhosa que não havia só o barco de Jesus, havia também outros barcos. Então, eles precisariam de apoio. Eles precisariam de alguém para ajudar eles, porque eles estavam cansados. Eles já não estavam mais aguentando. Então, essa água poderia dobrar o barco. Eles estavam cansados. E Jesus, ele estando ali, ele sabia que ele poderia fazer qualquer coisa rapidamente. Mas, e os discípulos? Saberiam que Jesus poderia fazer? Essa é a questão que eu quero falar aqui. Os discípulos praticamente eles estavam perdendo a fé. Porque Jesus, ele tinha mencionado isso para ele. Parece que vocês não têm fé. Vocês estão com medo do quê? Jesus, ele estava ali. Jesus, ele queria mostrar que é importante que tenha fé. É importante que não desista. É importante que lute sempre. Não se desanime. Olha como que essa passagem ela é tão tremenda aqui, que vocês vão falar: Jesus, que poder é esse que Deus te deu? E Jesus, ele fazia tudo em nome de Deus. A água já estava entrando no barco. Já não tinha mais como eles tentar outra coisa, a não ser acordar Jesus. Porque ele sabia que Jesus tinha o poder de acalmar o mar. Eles não conseguiriam, mas Jesus conseguiu. Ele acalmou esse mar. Vamos estar vendo lá um pouco então, mais na frente. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Essas eram as perguntas que foram fazer para Jesus. Jesus, ele se importava sim. Jesus sabia que precisaria atravessar o barco para o outro lado do lago. Então Jesus, ele acorda e ele fala algo também para os discípulos, para eles ter mais fé e ter paciência. Não podemos ficar sem fé nesse mundo, não. Temos que ter fé, e muita fé. Olha só: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. Assim Jesus falou com o mar. Assim Jesus falou com o lago. Assim Jesus falou com as águas. Fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. E aí ele perguntou: por que vocês estão assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Olha as perguntas que Jesus falou para eles. Olha as palavras que Jesus lançou para eles. Vocês parecem que não confiam mais em mim. Não na gente, né? Confia em mim. Não confia mais em Deus. Cadê as suas fé? Precisaria acordar Jesus? Precisaria. Porque é bíblico e está na Bíblia.
É cumprimento da palavra de Deus se cumprindo. O que era tão tenebroso começou a se acalmar. As águas começaram a nivelar. E viram que homem, que poder que ele carrega. Da onde que vem esse poder? Assim era eles, vendo Jesus acalmar o lago. E não havia só o barco de Jesus, não. Havia outros barcos, outras embarcações. E eles também puderam observar como que Jesus tinha esse poder. Deus deu esse poder a ele. E Jesus, ele faz tudo isso em nome de Deus. Olha como que essa passagem é tão tremenda, porque Jesus não faz em nome dele. Jesus sempre fala, faça em nome do Pai. Em nome de Deus. Sabemos que Jesus é Pai, Filho e Espírito Santo. A sã doutrina. Sabemos. E mesmo assim, ele fala, faça em nome do Pai. Que passagem tremenda da palavra de Deus. O vento parou, tudo ficou calmo. Aí vem a pergunta de Jesus. Por que vocês estão assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Sabemos que Pedro, conhecemos essa passagem, Pedro andou sobre as águas, mas na primeira vez ele estava afundando, porque ele não tinha a fé que ele poderia andar. Mas temos que ter fé. E depois ele conseguiu andar. E aqui a mesma coisa. Jesus estava no barco, não precisaria ter medo, porque Jesus faria alguma coisa, porque ninguém iria morrer. Ali estava começando praticamente os 12 discípulos a aprender com Jesus. Foi aqui nessa mensagem, nessa passagem, que formou o batalhão, o exército de soldados de Jesus. Os 12 apóstolos, os 12 discípulos. Jesus não deixaria eles morrer, porque precisaria deles para levar o evangelho, precisaria deles para o cumprimento da palavra de Deus, porque está na Bíblia, está aqui na Bíblia. Tem que confiar em Deus, tem que confiar em Jesus, porque Ele nos mostra o caminho, a verdade e a vida. Vocês estão com medo, medrosos, por quê? Por causa de uma água, por causa de um lago, por causa de um vento? O desespero pela água está entrando no barco? E Jesus ainda mostra que temos que ter fé. E Ele acalma. Aí eu pergunto a vocês, será que só Jesus tem esse poder? Quantas vezes você viu seus filhos, alguém que você ama, doente, e você dobra o joelho, pede para Deus, no outro dia é curado? Ou é curado na hora, ou depois de uma hora, ou depois de algum minuto? É o poder de Deus, quando você faz o nome dele. A pessoa é curada não é pela sorte, é pela oração que você fez. E você invocou o nome de Deus. Aí está a questão. Você invocou o nome do Pai. Grande é o Senhor por dar esse poder a você também. Deu para Jesus e deu para você. Não é sorte, não. É porque invocamos o nome dele. Não é em vão, não. Precisamos, necessitamos, queremos, buscamos. Que passagem linda, mano. E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros. Eles estavam com medos. Os discípulos, eles tinham medo todos os dias, porque Jesus não teria. Quando Jesus veio ao mundo, ele vem como criança. É aquele processo, né? Vem de uma virgem e vem através do milagre. Depois ele renasce, né? Nasce, é uma criança e ele já é perseguido. Já querem matar Jesus. Depois ele cresce, ainda continua atrás dele para matar ele. E eles matam e ele ressuscita. E Jesus, ele nunca teve medo de nada, porque ele sempre encarou toda essa batalha, essa guerra contra principado e potestades. Como? Potestades. Ele sempre encarou essa guerra. Ele sempre nos mostrou que isso teria. E tem, existe. Olha para o seu vizinho ou para alguém que você conhece, que está numa luta todos os dias contra os inimigos. Aquele que bebe, aquele que fuma, aquele que está perdido, não tem uma direção. É só você ver
na televisão, onde você quer que se passa. Olha, observe. Isso é mundial. Todo lugar tem. A guerra, a luta, ela sempre vai existir. Mas não podemos desanimar. Jamais. Olha aqui na outra mensagem que é tão top da galáxia. Olha só. E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até o vento e nas ondas? Os discípulos ficaram maravilhados com Jesus. O poder que ele tinha sobre tudo e sobre todos. Não é bonita essa mensagem? Porque eles se admiraram. Imagina quantas pessoas se admiram por Jesus. Quantas pessoas hoje se admiram por Deus. Por fazer milagres. Por trabalhar na minha vida, na sua vida, na vida de quem você ama. Restituindo, construindo, renovando, restaurando, modificando, moldando, limpando, renovando, abençoando. É tanta coisa ando que é uma maravilha. E no finalzinho aqui é tão gostoso de falar, porque os discípulos, eles viram que homem é esse que manda até no vento e nas ondas. A minha esposa mesmo, quantas vezes ela viu chovendo e ela orou, ela clamou, a chuva parou, cessou por alguns segundos e rapidamente ela voltou. Por quê? Porque Deus nos autoriza com autoridade em nome dele. Quantas vezes alguma pessoa teve também esse processo, estava na rua sem guarda-chuva, Deus, para essa chuva, ela para rapidamente e volta rapidamente, e você não se molha, consegue sair de onde você está e consegue ir até o destino. Isso é bíblico. Se Jesus parou as ondas aqui, ele tinha esse poder, nós também temos esse poder também, de parar a chuva em nome de Jesus. Em nome de Deus. Tudo que você faz em nome de Deus, ela para. O vento, a chuva. É um milagre que, meu Deus do céu, mano, é algo tremendo mesmo. Ezequiel também teve praticamente esse mesmo processo, porque Deus o autorizou no Vale dos Ossos, onde só tinha osso, onde se formou tudo carne, um exército. Também fez em nome de Deus. Quem faz em nome de Deus será sempre recompensado. Então fica na paz, que Deus abençoe a todos. E domingo e sábado é um dia que existe igreja, existe um lugar para você congregar, existe um lugar onde você pode se alimentar, ouvir da palavra de Deus e também aprender. Isso é bom, é necessário. Leva sua família, leva seus filhos, leva quem você ama e vai aprender da palavra de Deus, onde é pregado a sã doutrina, o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos, fica na paz, falou, até os próximos vídeos, as próximas lives, se inscreve no canal, ative o sininho, tamo junto nessa, e fica na paz, e que Deus abençoe a todos, falou, e até mais.